nhà de caru jujur aquare cho anh apresentar ele tá chamando ele verá beab não sei falar em português, tá? Então vou falar em guarani mesmo. Então cho amombeiro tá um pouco vai para o achar e fecha dificuldade em virar aquele país não há que tirar qualquer o palpi ali lo achar para baixo aí já for virar lo vende água fecha tentando pior amombeiro chiqueira amombeiro quando hoje vai vender água vale muitas vezes uma fecha não vende e vai tentar virar virar tem a mamãe fecha dificuldade eu ver comprar aquele de corpo. Então arriviamo un bel a rappresentare i vecchi, ma ce ne arriverà niente già qua come Claudio ce ne arriva un bel dia quando eu fui. Então só me apresentando aqui, então não vai ter ninguém para traduzir, então vou falar mesmo. Então, meu nome é Cláudio, em português, nome registrado no cartório, tem que ter um nome e tudo, mas em Guarani é Verami. Então, vou falar um pouco da nossa dificuldade também, de como é que a gente passa cada dia dentro da comunidade da aldeia, no caso, como a dona Berenice também passa dificuldade, então a gente... Quando ela fala da dificuldade, eu estava pensando assim, passa dificuldade porque os Guarani lá atrás, faz tempo, lá 1500, quando os Juruá, os brancos, falaram que descobriram o Brasil, no caso, mas não é bem assim. Então desde lá a gente veio sofrendo, passa dificuldade, não apenas aqui em minha aldeia, mas em todas as aldeias que tem do Rio Grande do Sul até Espírito Santo tem os Guaranis. Então, cada estado, cada aldeia, a gente passa dificuldade diferente, mas é a mesma coisa, a gente passa dificuldade. A gente passa preconceito, cada dia quando a gente sai, de forma, a nossa cultura é bem diferente. Por que a nossa cultura é bem diferente? Por que a gente não fala... os brancos dizem que a gente não pode usar roupa, porque a gente é índio, por que a gente não pode andar pelado? Se no caso, a maioria das visitas que a gente recebe lá, sempre pergunta, qual é o seu nome? Por que os índios vocês não andam pelados aqui dentro da aldeia? Olha só que legal que eles fazem a pergunta. É bem engraçado também às vezes. A gente andar pelado pela cidade, eles vão dizer que a gente é louco. E quando a gente usa roupa, eles perguntam por que a gente não anda pelado. Aí é complicado, mas... Então a gente, cada vez a gente passa dificuldade de forma diferente. A maior dificuldade a gente faz atividade dentro da nossa comunidade. A gente sempre faz artesanato, que é meio de comercialização para fazer a venda. Mas hoje em dia é mais difícil também para levar e vender na feira, em alguns eventos, porque os Juruá, os brancos, que a gente chama de Juruá, eles não valorizam o artesanato que a gente tem, que a gente faz. Porque, na verdade, pelo esforço que eu fiz, eu não trouxe o artesanato que a gente tem lá, para mostrar aqui. Mas, porque não é uma coisa que como o João fala, não é uma coisa que dá valor para eles, mas para nós tem um tesouro lá dentro de um bichinho ou de um balaio que a gente faz. Para nós vale ouro, aquele vale ouro para nós. Não é um objeto que
que custa caro, como comprar um artesanato de cerâmica, ou de alguns de madeira que lá uma loja vende. Lá vende caro, mas a gente faz a nossa mesma. A gente faz um balaio, bichinho de madeira que tem significado maior para a gente. Isso que a gente dá valor para ele, porque lá atrás, faz tempo, passa as gerações para gerações, que é a nossa ancestralidade, que deu ensinamento para nós. Então, isso que a gente até hoje dá valor para aquele bichinho de madeira. Claro, sempre falo, o Roberto sabe, o Nelo também sabe muito bem o que a gente tem lá. E como é que a gente vive cada dia lá dentro da aldeia. Lá é difícil tu chegar e ouvir que os guaranis falam em português entre eles. É difícil. Daí por isso que sempre Juruá pergunta, por que vocês não falam em português entre vocês? Para que a gente fala em português entre nós? Claro, a gente fala quando a gente sai. A gente se veste como estou vestindo agora, mas não ando pelado. Então, essa é a nossa dificuldade. A gente passa quando a gente sai, quando a gente não sai. Mesmo a gente passa dificuldade, a gente passa preconceito. O Juruá falou da gente, por que a gente está se vestindo como eles, por que a gente fala em português quando a gente sai. No outro dia a gente recebeu uma visita, quando a gente fala em português assim, você fala em português? Daí eu falei em Guarani, só em Guarani mesmo, para ver se eles entendem mesmo. Daí eu não traduzi nada para eles. Só ficou assim. Aí também. Então, eu só falei em breve mesmo, contar uma história. Tem uma história engraçada, às vezes é complicado também a gente contar toda uma história, como a gente passa, dentro da aldeia, fora da aldeia. Então, eu não sou muito de falar, porque eu tenho um pouco de tímido também falar na frente de todo mundo assim, mas consegui, pelo esforço, eu consegui falar, contar um pouco de história também para vocês. Então, a nossa aldeia está aberta para quem quiser fazer uma visita lá. A gente tem uma trilha lá, subir o morro lá. Alguém, às vezes já tiveram uma visita daqui, a gente já tinha recebido aqui, até o Nelo sabe muito bem qual a trilha que a gente tem lá, um morro lá para subir, tem uma pedra lá. Quiser fazer uma visita, está aberto lá. Quiser fazer uma visita, levar alguma coisa, ou quiser fazer uma roda de conversa lá com os alunos do ensino médio que a gente tem numa escola, o ensino fundamental também a gente tem dentro da aldeia. Lá aprende português, aprende inglês, espanhol, história, geografia, biologia, tem tudo que tem uma escola de Juruá, dos brancos. A gente tem tudo lá também. Então, ex-AVT pelo convite também, pelo espaço. É isso então, AVT de Juruá, Curitiba. Vamos ouvir agora a Lilian, da ONG